Ao ver as maravilhas do Senhor, além das montanhas, vejo o céu dourado, onde o sol despede-o viajou. Deus mandou a chuva, muito obrigado, meu eterno Deus, meu Criador. Levanto meu olhar, o Pai me chama, inclino-me a ouvir a voz de amor e sigo a caminhar, pois Deus me ama e a chuva vai cair em teu favor. Além das montanhas, vejo o céu dourado, onde o sol despede o viajou. Deus mandou a chuva, muito obrigado, meu eterno Deus, meu Criador. Amém. Glória a Deus, nosso eterno Criador, Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eterno. Oh, meu Salvador. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém. Em nome de Jesus Cristo, cada um, em nome de Jesus. Nós estamos felizes com Jesus? Tá? Amém. Felizes estou. Aleluia. Feliz estou com meu Salvador, alegre estou com meu Salvador. Feliz estou com meu Salvador, alegre estou com meu Salvador. Por isso eu digo, graças a Deus, ao céu eu vou. Esta é nossa canção, ao céu eu vou. Esta é nossa canção. Feliz estou com meu Salvador, alegre estou com meu Salvador. Feliz estou com meu Salvador, alegre estou com meu Salvador. Por isso eu digo, graças a Deus, aos céus eu vou. Esta é nossa canção. Por isso eu digo, graças a Deus, ao céu eu vou. Esta é nossa canção. Feliz estou mais uma vez. Feliz estou com meu Salvador, alegre estou com meu Salvador, alegre estou, feliz estou com meu Salvador, alegre estou com meu Salvador. Por isso eu digo,
Por isso eu digo, graças a Deus, aos céus eu vou. Cristo é nossa canção, graças a Deus, aos céus eu vou. Cristo é nossa canção. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar a Deus com nossas ofertas, irmãos. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos colocar de pé. Vamos agradecer o Senhor. Com os olhos fechados. Senhor Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, ó Deus, nós estamos aqui para agradecer o Senhor. Pedimos ao Senhor o perdão dos nossos pecados, das nossas faltas cometidas na Tua presença, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos alimente através da Tua santa e gloriosa palavra. Abençoe nossos irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, vamos ler as Escrituras no livro de São João, capítulo 6, versículo 48. Livro de São João, capítulo 6, verso 48. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta noite, eu quero falar um pouquinho sobre Deus tem um propósito e faz coisas propositais para chegar no seu propósito. Vejam bem, Deus tem um propósito e faz coisas propositais. Tudo com um propósito. Amém? Os irmãos entenderam? Veja bem, vamos de novo falar. Deus tem um propósito e faz coisas propositais, tudo com um propósito. São João 6, capítulo 6, versículo 48. São João 6, verso 48, é isso mesmo? São João 6, verso 48. Não é São João 6, 48. São João 6, 48. São João 6, 48, isso mesmo. São João 6, 48. Eu sou o pão da vida. Graças a Deus por isso, né, irmãos? Ele é o nosso pão. Nossos pais, vossos pais, comeram maná no deserto e morreram. Vejam bem. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Vejam bem. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aqui vem a situação. 52. Disputavam, pois, os judeus entre si. Disputar aqui é discutiam. Pois os judeus entre si dizendo: como nos pode dar este a sua carne para nós comer? Vejam bem, olha a falta de espiritualidade. Olha a falta de espiritualidade, né? Existe crente que é espiritual, que discerne bem tudo. E existe o crente espiritualista, que gosta de espiritualizar tudo. Tem hora que eu fico assim observando, tem irmãos que
manda um áudio para mim, manda uma foto. Pastor, o que o senhor acha disso? Isso aqui parece que é uma coisa... Eu falei, irmão, isso aqui não tem nada a ver com nada, não tem nada a ver com o Espírito, não tem nada a ver com a graça, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a Bíblia. Eles espiritualizam tudo. Pega certas coisas e espiritualiza. E tem o crente espiritual, que discerne bem todas as coisas. Vamos voltar de novo no 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai vive, me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Ele disse essas coisas na igreja, na sinagoga. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Bom, terminada a pregação, no 60, diz, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo Jesus, pois, em si mesmo que os seus discípulos murmuraram a respeito disso, e disse-lhes, e isso vos escandaliza? Fechemos nossos olhos. Senhor Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos diante de uma porção da Tua Palavra, e a Tua Palavra é a verdade. Ó Deus, nada podemos contra a verdade, a não ser pela Tua verdade. Ajuda-nos, ó Pai, nos abençoe, dê a cada um de nós uma porção de Ti, Senhor, nessa noite. Sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E por isso estamos aqui, porque o Senhor é o grande Deus eterno, que nos alimenta e que nos ajuda e que dá força a cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus dos céus, ajuda-nos, ó Pai. Confirma a Tua presença em nossos corações. Alimente-nos com a Tua palavra, pois sabemos que o Senhor é a fonte de vida eterna, a fonte pela qual nós podemos nos alegrar com ela, podemos beber dela para ter vida e vida com abundância. No nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar? Aleluia. Amém? Amém. Eu escrevi uns banners aqui. Três, hoje à tarde. E eu achei bem interessante, porque a gente escreve e manda para as redes sociais, e depois que você para um pouquinho, vai ler o que você postou, é que você vai ver se, puxa vida, isso aqui dá mensagem mais mensagem, se a gente for tomar bem na íntegra, né? Eu postei algumas coisas aqui, né? Porque teve um dia que eu expliquei algo sobre comunhão, e às vezes teve pessoas que não entenderam direito sobre comunhão. E não entendeu o que significa tomar a comunhão. Tomar a comunhão e ter comunhão são duas coisas diferentes. O profeta irmão Branham chega a dizer que você toma a comunhão. O que é tomar a comunhão, pastor? Tomar a comunhão
é quando o pastor reúne a igreja e então, naquele dia solene, o pastor traz a igreja para que a igreja participe da mesa do Senhor no sentido da Santa Ceia, que é ministrada uma vez por mês no tabernáculo. E aí o pastor, ele então na sua casa, que é o sacerdote que vai fazer o pão, que vai assar o pão, que vai amassar o pão. Então o pastor está fazendo o quê? Está fazendo o pão da ceia. O que é o pão da ceia? O pão da ceia é para ser repartido, quebrado, moído, tudo como forma simbólica, porque o pão representa o corpo de Jesus Cristo, aquele pão sem levedura, aquele pão asmo. E então aquele pão vai ser partido, quebrado, moído, através do pastor. E antes que ele possa ser quebrado ou moído, ele antes é amassado. Ele é amassado. Jesus foi tudo isso. Antes de ser partido, antes de ser moído, ele foi amassado primeiro. Todavia agradou o Pai moê-lo. Quem está entendendo, irmãos? Moê-lo, amassado. Então observe que o pão, a farinha, a água, a farinha sem fermento, a água, e depois que esses elementos se juntam, ele é amassado. Depois de amassado, é levado ao forno para ser assado. Depois do forno assado, leva-se à igreja para ser depois partido, quebrado, moído. Então, aquele pão vai ser dado para a igreja para tomar a comunhão. Para tomar a comunhão. Tomar a comunhão, todo mundo junto, é um ato público. As pessoas estão todas ali. Você faz aquilo em um ato público. Quando você faz isso, quando você vai tomar a ceia, você está ali no meio da fila, está todo mundo junto, está todo mundo reunido, você vai tomar o pão e colocá-lo na boca, pegar o vinho e tomá-lo. O que você faz com isso? O que você está fazendo? Você está fazendo, mostrando para o pastor, mostrando para o irmão que já tomou na frente, mostrando para o irmão que está atrás da fila, mostrando o seu ato público diante da igreja, diante dos irmãos, que você está em comunhão com Cristo. Amém, irmãos? Em comunhão. Então, não se toma comunhão para ter comunhão. Tem comunhão primeiro, para depois tomar a comunhão, sem ter comunhão nenhuma com Deus. Tem gente tomando a comunhão. Quando eu falo tomando, é pegando no prato, não tendo nenhuma comunhão com Deus. Explica isso, pastor. Vou explicar. Tem gente que chegou no dia da ceia, se veste bonitinho, se arruma bonitinho e vai, opa, hoje é dia de Santa Ceia. Ele vai tomar a comunhão. E às vezes ele toma a comunhão sem estar em comunhão. Explica isso, pastor. Estar em comunhão é estar com uma vida de jejum, uma vida de consagração, uma vida de leitura da Bíblia, da palavra, de oração, uma vida de meditação. Você tem que tirar esse tempinho para isso. Você tem que tirar esse tempinho para meditar, esse tempinho para orar, esse tempinho para estudar, para ler a Bíblia, para ler a mensagem, um tempinho para orar, um tempinho para consagrar. Então, quando você está fazendo isso, você está tendo uma comunhão com Deus. Mas a maior comunhão que você vai ter com Deus será no momento em que você estiver na igreja, sentado para ouvir a palavra. Tem gente que fica um mês sem vir na igreja e no dia da ceia quer tomar comunhão. Vocês estão entendendo, irmãos?
e no dia da ceia quer tomar a comunhão, sendo que ele não está tendo comunhão. Vocês estão me entendendo? Amém. Vejam bem. Veja como é fácil as pessoas se perderem sem saber que estão se perdendo. Quando eu falo se perdendo, não estou falando em questão de salvação, eu estou falando no sentido em que ele deixa a desejar sobre a sua experiência na vida cristã. Os irmãos estão compreendendo? Então, quando você vem aqui na igreja, você vem aqui no culto, se assenta para ouvir o pregador, para ouvir o pastor, nesse momento você está tendo comunhão com quem? Com a palavra. Você está tendo comunhão com a palavra. Isso quer dizer, a palavra comunhão significa conversar. Então Deus está falando e você está ouvindo. Amém, irmãos? Amém. Deus está falando e você está ouvindo. Nesse período, nesse momento, você está tendo comunhão. Porém, só tem culto agora quarta-feira. Será que essa comunhão continua? Até a próxima quarta-feira? Vocês estão me entendendo? Será que o tempo será mais gasto com a família? Será que o tempo vai ser mais gasto com a internet, com o joguinho de bola, com o celular na mão, no WhatsApp, na rede social? Será que esse tempo, esse intervalo, será gasto com idas e vindas na casa de amizades, de amiguinhos, de amiguinhas, na televisão? Então, a comunhão, ela é aqui agora. Quando você está ouvindo o pregador, você está tendo comunhão com a palavra. Só que quando você está em casa, quando você pega a Bíblia, pega a mensagem, ou vai para o seu cantinho de oração, o seu cantinho secreto, e vai orar, seja debaixo da árvore, seja na garagem, seja onde for, debaixo da escada, ou dentro do banheiro, onde todo mundo está pensando que você está fazendo o número 2, e você está bem orando. E então, naquele momento, você está em comunhão. Isso quer dizer, você está dando uma continuidade daquilo que você teve daquele culto. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, comunhão constante. Comunhão constante. Quando a Bíblia diz, vivei no Espírito, andai em Espírito. Isso é comunhão. Quem está entendendo, irmãos? Isso é estar em comunhão, andar em Espírito, viver em Espírito. Isso é estar em comunhão. Então aí a pessoa fica 30 dias, fica 15 dias, 2 meses, 3 meses sem vir na igreja e depois quer passar na fila da ceia, tomar a comunhão, sendo que ele não tem comunhão, sendo que ele não tem tido comunhão. O tempo dele é gasto com coisinhas supérfluas, o tempo dele é gasto com amizades, com falatórios na esquina, com falatórios nas redes sociais, o tempo dele é gasto em ver filmes e séries na TV e assim por diante. Não tem aquele tempinho para sentar, para estudar, para ouvir, para ler, para ter comunhão entre ele e Deus sozinho. Nesse momento, a sua comunhão é entre todos os irmãos. Amém, irmãos? Mas quando você está lá na sua casa, no seu escritório, no seu quarto, é entre você e Deus. Agora aqui você está tendo com a igreja em completo. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Então, ter comunhão e tomar a comunhão. Então, quando você vem aqui na frente para tomar a comunhão, já não estou falando de ter, eu estou falando de tomar. Então, quando você vem tomar a comunhão, você está fazendo e dando um ato público para quem tomou e para quem vem na frente e até para o pastor e para a igreja em si. Você está mostrando para a igreja que você está apto a tomar aquela ceia, a tomar aquele pão, a beber daquele vinho, porque você está apto a tomar, porque você está em comunhão com Deus. Amém, irmãos? Sua vida de oração não tem diminuído, sua vida de consagração não tem diminuído, a sua vida de santidade não tem sido fora, não tem saído fora, você tem respeitado seu próximo, tem consertado com seu irmão, com sua irmã, ou seja, você está apto para tomar a santa ceia. Amém, irmãos? Você está apto para tomar. E quando você vai tomar a santa ceia, é um testemunho público de que você está mostrando e dando a entender que você pode tomar a comunhão
estando primeiramente em comunhão com Cristo. Amém, irmãos? Porque se você não está em comunhão com Cristo, que é a igreja, porque o corpo é a igreja. O pão simboliza apenas o corpo de Cristo, o vinho simboliza apenas o sangue de Cristo, mas o corpo de Cristo não é o pão e o sangue de Cristo não é o vinho. O corpo de Cristo é a igreja. Amém, irmãos? Amém. O corpo de Cristo é a igreja. Então você tem que estar em comunhão também com a igreja. Amém? Você tem que estar também em comunhão com os irmãos. Irmão que não fala com o irmão pode tomar ceia? Hã? Por quê? Porque ele não está em comunhão com o irmão. Está entendendo? Irmão que não se acerta com outro irmão, por algum deslize, algum falatório, alguma coisa, algum erro, e não foi acertado, não acertou, não consertou, e depois vem e toma Santa Ceia. E aquele irmão está lá na igreja. Está em comunhão com o irmão? Está com o irmão, comunhão com a igreja? Está em comunhão com os irmãos? Deixa a desejar em um ponto? Tem alguma coisa? Então, vejam bem. Então eu pus esses destaques aqui, já mudando de reverso. Pessoas, veja bem, pessoas vão no monte, aí as pessoas pensam que se fazer algumas coisas é que está em comunhão. Faz tudo ao contrário. Quer ver? Pessoas vão no monte, jejuam, consagram suas vidas, são leitores da Bíblia e da mensagem, e no entanto, no dia de tomar a comunhão, não vem na fila da ceia. O que adiantou ser religioso? Aí ele pensa que está tendo comunhão, porque está no monte orando, porque está de madrugada 3 da manhã levantando, e porque está lendo a Bíblia, e porque está jejuando, mas você não vê ele na ceia passando. E ele pensa que isso é estar em comunhão, sendo que vir na ceia dá um testemunho público que está em comunhão. Amém, irmãos? Amém. E se não vem, não dá um testemunho público para mim, para você. Eu não vi o irmão na ceia. Eu não vi a irmã na ceia. Eu não vi o irmão na ceia. Cadê o testemunho público? Vocês estão entendendo, irmãos? As pessoas não entendem isso. Denominação não entende essas coisas. Aí a pessoa consagra, o bucho fica tão pequeno de tanto jejuar, a garganta fica quase rouca lá da madrugada, orando lá em cima, gasta os olhos folheando a Bíblia, lendo a mensagem, o joelho fica calejado de orar, mas no dia de provar publicamente a sua comunhão com Deus, tomando a comunhão, ele não aparece. Isso é apenas um ato religioso. Isso torna apenas um religioso. Por quê? Porque menospreza a ceia, pela qual demonstraria que tudo aquilo que ele fez lá atrás estava perfeitamente em comunhão com Cristo. Amém, irmãos? Então vejam bem, pessoas vão no monte, jejumam, consagram suas vidas, são leitores da Bíblia, leitores da mensagem, e no entanto, no dia da comunhão, de tomar a comunhão, você não o vê na fila da ceia. O que adiantou ser religioso? Aí eu fiz outro. A verdadeira prova de estar em comunhão não é lendo apenas a Bíblia, isso é bom. Não é lendo apenas a mensagem, isso é bom. Não é apenas orando, isso é bom. Não é apenas jejuando, isso é bom. Porém, tem que mostrar publicamente na fila da mesa para tomar a comunhão. E isso é público, diz o profeta. Amém, irmãos? Amém. É igual a pessoa dizer assim, eu aceito Jesus Cristo como o único e salvador da minha alma, mas ir lá na água batizar não vou não. Pois se a água é o testemunho público da fé que ele acabou de aceitar,
Porque quando eu levo aquele camarada, aquela mulher, aquele homem para ser batizado, ele está dando um testemunho público da fé que ele acabou de aceitar. Mas se ele não vai batizar, a aceitação aqui não vai valer. Porque o batismo é um ato público de que a pessoa acabou de aceitar. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Então as pessoas não entendem essas coisas, né? Aí eu fiz outro banner. O profeta diz que não é necessário estar fora da igreja ou fora dos cultos para estar fora de Cristo. Outra coisa importante. Existem muitas pessoas que vivem a vida toda na igreja, mas nunca viveu um momento em Cristo. Existem pessoas que vivem o tempo todo na igreja, mas ele não vive em Cristo. Não. O profeta diz que não é necessário estar fora da igreja ou fora dos cultos para estar fora de Cristo. Ele disse que se estivermos fora da comunhão, ceia, já estamos fora de Cristo. Então, para quê? Para mim não significa muito. Os irmãos entenderam, irmãos? Então, as pessoas têm que balancear, as pessoas têm que entender que existe uma responsabilidade envolvendo cada cristão aqui nessa terra. Os irmãos estão entendendo? Amém. Dessa maneira, é dessa forma, né? Então, as pessoas têm que entender que nós temos uma vida de aplicação. Por exemplo, uma pessoa que acaba de formar por exemplo, em educação, uma pessoa que acaba de formar em educação, o que ele vai fazer? Ele vai aplicar aquilo que ele aprendeu a vida toda. Não é assim, irmãos? Ele vai aplicar aquilo. Da mesma forma é o cristão. Quando ele sabe no que tem crido, quando ele crer, quando ele sabe no que tem crido, quando ele entende, quando ele compreende, quando ele sabe no que tem crido, ele vai aplicar aquilo que ele acabou de crer. Amém? Porque de outra forma seria uma hipocrisia. É a mesma coisa daquela mulher, daquela menina que tem a história que o irmão Branham conta, que ela quando pequena sofreu, a casa dela pegou fogo, morava no interior, a mãe dela era viúva, se não me engano, e a mãe dela cuidava da casa lavando roupa para os outros, para manter a casa e manter os estudos da garota, da menina. E aí essa mulher, essa mãe, com dor no coração, com todas as economias que ajuntou, ela teve que sair fora e estudar na cidade grande. Porque na cidade do interior não tinha faculdade, não tinha universidade, mas mandou a filha para a cidade grande com o coração partido e aquela coisa toda. Aquela moça de roça, aquela moça roceira, aquela moça de sotaque de interior, aquela moça que foi criada dentro de casa com uma criação de família. Foi estudar lá na capital, dentro do centro da evolução. E aí a moça começou a ter amizades na faculdade, começou a ter amizades nas mocinhas, começou a sair, começou para festinha, e era tempo de férias da faculdade. E ela então resolveu ir visitar sua mãe. E aí uma coleguinha daquelas bem atiradinhas diz assim: eu posso ir também? Eu nunca conheci o interior, nunca vi cavalo, nunca vi mato. Eu posso ir também? Eu vai, pode ir. Eles pegaram o trem e ela tinha mandado um bilhete: mãe, estou chegando tal dia, mãe. E aí quando chegou lá, aquele tanto de gente esperando os parentes, porque era férias, né? Esperando os filhos, os parentes, os pais estavam todos alegres, tinham arrumado a casa, feito comida gostosa, bolo, biscoito, para dar para os filhos que há tanto tempo não faziam café na mesa.
E aí, eu acho que a menina esqueceu da situação da mãe dela, né? E aí a moça chega, desembarca, né, no trem. E aí tá todo mundo lá recebendo os pais e abraçando os pais. E aí quando chega a vez dela, vê a mãe dela, ela vê a mãe dela de longe, e a mãe dela solta aquele grito: minha filha, graças a Deus que você está bem. E correu para abraçar ela. E quando ela ia abraçar a filha, ela deu um empurrão nela. Disse: não te conheço. Não te conheço. Minha filha, sou eu, sua mãe. Não te conheço. A garota da cidade grande começou a dar risada. Quem é essa maluca? Quem é essa maluca? Quem é essa maluca, essa cara toda desfigurada? Quem é essa maluca que está te abraçando, dizendo que é sua mãe? É sua mãe? Não conheço essa mulher, não. Nunca vi essa mulher. Ela ficou com vergonha da sua mãe. Aí tinha um guarda lá que cuidava ali, fazia a parte de segurança ali em volta dos trens, que conhecia a história, sabia de todo mundo, conhece todo mundo do interior. Pegou essa mocinha, viu aquilo, pegou aquela mocinha pelo braço, pegou ela pelo braço assim, trouxe, e de repente formou um alvoroço, porque ela dizia: solta meu braço, solta meu braço. E aí todo mundo juntou, e a mãe dela chorando num canto. E aí o guarda começou a falar: gente, olha o que eu acabei de presenciar. Essa moça aqui desprezando a sua mãe. Eu vou contar uma história para vocês. Essa mulher aqui que vocês estão vendo, olha para o rosto dela. Essa mulher não era assim. Veja o rosto dela todo desfigurado. Essa mulher costumava ser a mulher mais bonita do bairro. Mais bonita. Mas um dia, essa moça aqui, criancinha, bebê, no segundo andar, dentro do berço, estava lá. E de repente, uma fumaça começou a sair dentro da casa. Uma fumaça, e era fogo. O fogo começou a alastrar. E ela começou a gritar: meu bebê está lá dentro, meu bebê está lá dentro, meu bebê está lá dentro. E nós, com muito custo, tentando ajudar, mas não tinha jeito, o fogo já estava alastrando demais. O que essa mulher fez? O instinto de mãe. Ela pegou um lençol todo molhado, encharcou ele de água mais, e colocou sobre a cabeça, e colocou sobre o corpo, e entrou chama dentro, e foi até o quarto onde estava o berço. Não queimou nada, só sentiu o calor, e fumaça subia, mas só tinha aquela toalha cheia de água. Tem que voltar agora. O que ela fez? Tirou aquela toalha toda molhada, pegou o bebezinho e envolveu todinha com a toalha molhada. Agora está sem nada. Ela tinha que voltar para trás pelo mesmo caminho que entrou. E teve que enfrentar o fogo. E fogo lambia o rosto dela. E fogo lambia o cabelo dela. E fogo lambia as pernas dela. E fogo lambeu a face dela. E ficou desfigurada. Então, gente, moral da história: essa menininha com o corpo bonitinho, com a face bem bonitinha, com a pele rosada, ficou assim por causa dela. O rosto dela é bonito por causa do rosto da mãe, que agora é feio. A mãe está feia, a mãe está toda desfigurada para manter esse rostinho belo e bonitinho, que vem da capital, que vem da cidade grande com sua amiguinha, para ser desprezada aqui agora no meio dela. Essa menina passou uma vergonha. Os irmãos entendem, irmãos? Vê? Ela tinha que praticar o amor que a mãe uma vez forneceu para ela. Ela não praticou. A mãe fez um sacrifício, fez tudo. A mãe não tinha vergonha de sair no supermercado com o rosto desfigurado. A mãe não tinha vergonha de ir numa padaria com o rosto desfigurado, porque todo mundo conhecia a história. Mas ela, em vez de pagar com a mesma benevolência, ela tinha que agir de maneira tal. E assim nós temos também. Jesus disse: olha, gente, faz isso, por favor, faz isso em memória de mim, todas as vezes que reunides. Amém, irmãos? Ele foi desfigurado.
Não havia beleza nenhuma nele para que nós pudéssemos admirar. Ele foi totalmente desfigurado. O profeta Emanuel diz na mensagem que depois de tanta chibatada e depois de tanta chicotada, não dava para saber quem era Jesus. De tanto pedaço de carne pendurado e sangue na sua cabeça e olho inchado, que ele falou: quem é esse? Todo desfigurado. Ele ficou desfigurado, ficou totalmente cortado, partido ao meio, ensanguentado, cortado. Ele ficou feio, arrasado, para deixar nós bonitos. Amém, irmão? Amém, irmão? Aí ele diz: faça isso em memória de mim. Lembra de mim nesse momento. Lembrai-vos do que eu fiz para vocês. Lembre que eu fiz, o meu corpo é partido por vós, o meu sangue é derramado por vós. Quem não comer da minha carne, beber meu sangue, não tem vida em vós mesmos. Verdadeiramente, o meu corpo é comida e o meu sangue é bebida. Então, Jesus fez tudo aquilo para que eu participasse, para que eu pudesse ter companheirismo com Ele. E aí Jesus, quando ver o meu testemunho, ou a minha comunhão lá fora, sendo que eu estou apto para tomar a comunhão, do céu ele se alegra, lá está ele. Amém, irmãos? Lá está ela, lá está ele, lá está ela atendendo o meu pedido, atendendo o meu desejo, fazer isto em memória de mim. Amém? Então observe bem que mesmo assim existe um propósito para tudo. Deus tem um propósito e faz coisas propositais, tudo com um propósito. Vamos pegar nossas Bíblias, no capítulo 8 de Deuteronômio. Abre suas Bíblias lá atrás, em Deuteronômio, no Antigo Testamento, já perto de Números, para vocês verem uma coisa aqui. O que Deus faz propositalmente, e tudo com um propósito. Deus faz coisas propositais, das propositais tirar um propósito. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1, 2, 3. Vejam bem, Deuteronômio, capítulo 8, verso 1, 2 e 3. Olha o que está escrito. Todos os mandamentos, já leram? Já acharam? Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer. Vejam bem. Para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Então, vamos parar um pouquinho, vai para cá. Então você tem aqui o quê? Você tem aqui o primeiro versículo, onde Deus, através de Moisés, está dizendo para o povo: gente, os mandamentos que hoje eu vos ordeno é para que vocês os guardem. Quando você guarda uma coisa, é para você sempre estar atento àquilo. Não é para guardar na despensa, não é para guardar lá no escritório, não é para guardar na gaveta, é para guardar no coração. Amém, irmão? Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer. Para os fazer. Para que vivais. Ou seja, se você faz, você vive. Se você não faz, você morre. Se você faz, você vive. Para os fazer, para que vivais. E vos multipliqueis. Ou seja, para que a vossa vida seja uma bênção. E entreis, depois de tudo isso, possuir a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Mas olha o versículo 2. Quando você estiver possuindo essa terra, nesse caminho, nessa jornada, olha o que ele diz no 2. E te lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Olha, já dava para mim ficar tranquilo se eu estivesse lá, sabendo que era Deus me guiando. Amém, irmãos? Sabendo que era Deus me guiando. E te lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te abençoar
Está escrito assim? Para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os mandamentos ou não. Porque toda vez que Deus envia um mandamento, toda vez que Deus dá uma ordem, dá um mandamento, seja em qualquer lugar, ou velho ou novo. Nós temos mandamento no Novo Testamento? Temos ou não temos? Temos. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 14, verso 37, Paulo diz: se vocês não querem escutar, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do... Então, todo mandamento que Deus dá, existe uma parte que rejeita e outra parte que não rejeita. E o mandamento é para saber se cria ou não. Amém, irmão? Para saber se cria, guardaria meus mandamentos ou não. Olha o 3. E te humilhou. Deus humilhando o povo. E te humilhou e te deixou ter fome. Ó. Te deixou ter fome. E te sustentou com maná que tu não conheceste. Nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Então Deus propositalmente provocou uma situação para que a própria situação provocasse outra coisa nas pessoas. Vocês entenderam isso, irmão? Presta atenção, eu vou repetir. Deus provocou uma situação para que através da situação provocasse nas pessoas algo. E Deus queria ver o quê? Algo daquilo que ele provocou. A reação. Então o que acontece? Foi um propósito de Deus. Foi um propósito de Deus. Um propósito. Por exemplo, quando a Bíblia diz o seguinte: e então Deus colocou uma pedra de tropeço. A pedra de tropeço é para quê? É para quê? Para tropeçar. Então foi propositalmente. Foi propositalmente Deus colocar uma pedra de tropeço. Para quem tropeçar? Mas para aquele que não tropeça, não será confundido por ela. Amém, irmãos? Mas a pedra de tropeço é propositalmente colocada para alguém tropeçar nela. Tropeçar nela não crendo, não aceitando, arrazoando, não aceitando, criticando. Não aceito, não concordo, eu não vejo dessa forma. Então, a própria pedra que foi colocada no caminho, meu, seu, foi com um propósito. Colocou a pedra de tropeço no meu caminho. Quando eu vi ela, eu criei, não fui confundido. Amém, irmãos? A mesma pedra coloca no caminho de João. Não, isso não aceito. Não creio nisso. Os irmãos entenderam? Essa mensagem é pedra de tropeço para alguns e rocha de escândalo. Mas para nós é o poder de Deus. Amém, irmãos? Essa mensagem é pedra de tropeço no caminho dos povos de Laodiceia. Mas quando você encontrou com ela, você creu. Amém, irmãos? Você creu, enquanto que os outros olhou para ela, tropeçou, confundiram. Então a pedra, ela foi colocada no caminho com um propósito. Para quê? Para tropeçar. Mas aqueles que não tropeçam nela, confiam nela. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Vê? Então o que é proposital? O que é uma coisa proposital? É algo que espera acontecer. Então Deus fez algo proposital esperando acontecer alguma coisa. Então foi o que Jesus fez. Tinha muita gente seguindo a mensagem. E ele conhecia todo mundo. Conhecia o coração de todo mundo. Ele dizia assim: aquela família ali está vindo por causa da comida. Aquele ali está vindo só para criticar. Aquele ali está querendo só bênção. Aquele ali está querendo só cura.
Todo mundo está correndo atrás de mim só por causa da comida. Então, quando Jesus lançou a palavra, quando Jesus disse, vocês têm que comer da minha carne e vocês têm que beber do meu sangue, para vocês terem vida. Aí o povo, o que é isso? O que é isso? Comer da carne desse homem, beber do sangue desse homem, o que nós virou dessa maneira? O que nós acabamos de virar? O que nós estamos vivendo? O que nós vamos fazer? Então Jesus, e se você observar, ele não explicou. Ele não explica, irmão. Jesus não explica para quem não é revelado. Jesus não abre o entendimento de quem não é revelado. Naquele momento, diz o profeta, ele não explicou. Esperou que o povo fosse embora escandalizado. Mas depois que ficou com os eleitos e predestinados, ele explicou. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam? Então, foi quando Jesus lançou a pedra de tropeço, a palavra, e então ele diz o seguinte, vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. Veio o profeta e disse, foi proposital. Foi proposital porque através deste proposital, ele trouxe um propósito. Qual era o propósito? Diminuir o povo. Amém, irmãos? O propósito era diminuir o povo. Porque Jesus não podia dizer assim, ó, gente, eu não quero saber de vocês, vai embora. Eu detesto vocês, vai embora. Ele não podia dizer isso. Mas o que ele fez? Propositalmente, ele criou uma situação para que pudesse colher outra. Então ele disse, vocês têm que comer da minha carne e têm que beber do meu sangue. E na verdade era isso mesmo. Amém? Porque na hora da ceia, Jesus Cristo tomou o pão e disse, este é meu pão, este é meu corpo que é partido por vós. O pão pegou o vinho, este é meu sangue. Por que nenhum dos discípulos escandalizou? Por que nenhum dos discípulos escandalizou? Então, veja bem, aí eles foram embora. Você, não dá para seguir essa mensagem. Essa mensagem está muito estranha, não dá não. Tem muitas pessoas assim, batiza, acha bonita a mensagem, batiza, vê o programa na rádio e fica alegre e vem e batiza. Aí de repente começa a ver pregação sobre semente da serpente, começa a ver pregação sobre predestinação, sobre isso. Mas que coisa estranha é essa? Que coisa estranha é essa? Que negócio é esse? É a mesma coisa. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Então, a pedra de tropeço é colocada exatamente com esse propósito, para causar um tropeço, né? Eu lembro quando eu era pequeno, naqueles caminhos de roça, aqueles caminhos de roça, bem pequenininho, só passa uma pessoa, nós pegava as marvas, chama marva, né? E amarrava uma ponta na outra. Amarrava uma ponta na outra assim. E as pessoas vinham caminhando e puf, caía. Nós fazíamos aquilo propositalmente para as pessoas caírem. Olha só que coisa. É mais ou menos o tamanho do Gabriel ali, ó. Nós íamos naqueles caminhos lá e amarrava ali para as pessoas. E nós ficávamos escondidos atrás da moita. Vai vir, vê quem é que vai cair agora. Vamos ver. Como pensar que não? É ver minha mãe. O que eu fiz? É ver minha mãe com a panela, a bacia na cabeça, cheia de prato lavado do rio. Falei, agora pronto. Aí é complicado. Entendeu? Então, não vou falar o final da história, não. Então, a pedra de tropeço é exatamente para isso. É colocada com um propósito, para poder trazer a causa que foi colocada, né? Então, tem gente que fura pneu de propósito. Vocês estão entendendo, irmãos? Tem gente que coloca fio de cabelo no final do prato da comida de propósito para não pagar para o restaurante. Tem gente que passa mal de propósito para ser atendido rápido. Tem gente que... irmão, vocês não sabem o que o povo faz de propósito. Então, vejam bem. Então, propósito, só que isso aí só traz benefício errado, né? Mas o verdadeiro propósito é diferente. Vejam bem, vamos pegar outra situação aqui de propósito. Jesus era mais ou menos meio-dia. Jesus estava com seus discípulos, acho que ia para Betânia. Era Betânia? Acho que ia para Betânia. E aí estava meio-dia, estava o sol quente, e tinha um pé de figueira.
tem um pé de figueira, e aí Jesus foi no pé de figueira para procurar comida, procurar fruto, procurar alguma fruta. E ele olhou em cima e embaixo, e vai aqui, vai acolá, e não achou uma sequer. Não achou uma fruta sequer, não achou uma figueira, um figo sequer. Então Jesus amaldiçoou o pé de figueira. Jesus disse: nunca mais dê fruto de ti. O que a figueira tem a ver com isso, irmãos? Vamos dizer assim. Se você está lá vendo aquilo, sabendo que não é tempo de dar figo, a figo dá um tempo, um certo tempo, você diria: mas que ignorância do Senhor, sabendo que não é tempo de dar figo, só porque não achou o figuinho, amaldiçoa o pé de figueira para que nunca mais dê fruto? Só porque não achou o figuinho? Os discípulos não questionaram, não falaram nada. No dia seguinte, depois de ter voltado da campanha, volta pelo mesmo percurso, pelo mesmo caminho, e vê o pé de figueira seco da cabeça até a raiz, mas seco. E os discípulos cá atrás murmurando: você viu? Olha a figueira que ele amaldiçoou, está seca até a raiz. Jesus viu isso. Jesus fez aquilo propositalmente, amém, irmãos? Jesus fez aquilo propositalmente, mostrando para as pessoas, mostrando para os discípulos que há poder na palavra, amém, irmãos? Que há poder na palavra de Deus. Os irmãos entenderam? Ele fez aquilo propositalmente, assim como Jesus fez propositalmente os discípulos ir na cidade comprar comida. 12 homens para fazer feira. Vocês estão entendendo? 12 homens, vai lá e compra comida. Ele ficou sozinho. O senhor não vai? Não, vou ficar por aqui. E ele foi ali perto de Samaria, ali encontrou aquela mulher samaritana, meio-dia, no poço. Ele fez aquilo propositalmente. Vai vocês lá na cidade e comprem almoço para nós. 12 homens para comprar almoço, marmitinha. E aí? E nem passou na cabeça dos discípulos. Talvez na cabeça de Pedro, na cabeça de Tiago, sabe uma coisa? O mestre quer ficar sozinho. O mestre está cansado. Ele quer ficar um pouquinho sozinho, meditando, descansando um pouco. É isso mesmo, vamos lá. Na volta vê o quê? Na volta vê ele conversando com uma mulher de má fama, uma mulher de má reputação. Na volta vê ele de lero-lero, de bapo-papo, com uma mulher de má reputação. Má reputação. Vê? Mas tudo aquilo era um propósito. Porque se Jesus não tivesse estado sozinho com a samaritana e com os 12, ia ter problema. Ia ter questionamento, ia ter pergunta. E, Senhor, vamos sair daqui. Se alguém vê nós e o Senhor com essa mulher aqui, a nossa igreja não vai crescer, vai diminuir. Nós não vamos crescer, não. Ia dar problema. Então Jesus fez aquilo propositalmente para estar com ela sozinho. E o profeta diz algo na mensagem, não vou falar, que eu já falei isso para vocês. Então foi propositalmente, né? Foi de propósito, né? Quando Lázaro, por exemplo, está doente, Lázaro fica doente. A notícia chega depois de 2 dias. Lázaro, teu irmão, teu amigo íntimo, está terrivelmente doente. Não vai visitar? Não vai lá fazer uma visita? Não vai lá colocar a mão sobre ele? Não vai fazer uma oração por ele? Não vai fazer uma intercessão por ele? Não, vou não. Vou ficar aqui. E a Bíblia diz que ele sentou. E ficou 2 dias lá. No 4º dia ele resolveu ir. Jesus, a caminho disso, já chegando perto da cidade, já chegando já em Betânia, chega lá, Maria vem na frente. Não precisa, Senhor, não precisa mais se incomodar. O Senhor pode continuar sua campanha de cura divina. Não se interrompa, não perca seu tempo aqui, já era, o corpo já está fedendo, pode... Não, Marta, já está morto. Marta, eu não falei, Maria, eu não falei que eu sou a ressurreição da vida? Amém, irmão? Amém.
O profeta diz que aquilo tudo foi um propósito. Foi um propósito de Jesus não ter ido orar por Lázaro, porque ali naquele lugar havia uma multidão muito descrente. Havia umas pessoas muito incrédulas e precisava de um sinal maior, um sinal bem mais gigantesco do que uma cura de uma febre, do que a cura disso, precisava de uma fé, precisava de um milagre bem maior para que aquele povo despertasse. E mesmo ressuscitando Lázaro, ainda não trouxe um despertamento total ao povo. Os irmãos entenderam, irmãos? E mesmo Lázaro sendo ressuscitado, não trouxe um despertamento total das pessoas para crerem nele. Uns diziam que ele era até bruxo. Então, aquilo foi feito com um propósito. Mas, para os predestinados que estavam ali, já era o suficiente para poder crer. Amém, irmão? O restante ficou para trás. Então, tudo é através de um propósito. Aí vem o profeta, irmão Branham, o nosso profeta, o mensageiro para esta era, e diz na mensagem, o desvelar de Deus, 22, porque o pastor Paulo Henrique pregou algo, e aí eu falei lá algumas coisas, e eu precisava provar isso depois, porque eu estava sem a mensagem na mão. Então, aí o profeta diz assim, no parágrafo 22, desvelar de Deus. Às vezes temos que dizer coisas de certo modo para que isto possa diminuir, para que possa fazer alguns saírem e outros irem embora, e outros a refletirem, mas isso é feito propositalmente. Isto tem que ser feito dessa maneira. Os irmãos entendem? É feito propositalmente. Então veja bem, no tempo do profeta, por exemplo, ele não estava conseguindo ler uma escritura por causa da visão dele, estava um pouco ruim. E ele pegou um óculos do bolso para poder ler. E depois disso, o diácono, ridicularizou o profeta. Você que ora por todo mundo e todo mundo é curado, e você anda doente de cegueira? Aquilo foi suficiente para aquele homem deixar a mensagem e nunca mais voltar. Vocês estão entendendo, irmãos? Como é que é as coisas? Então, tudo é um propósito. Tudo acontece com um propósito, né? Tudo acontece por um propósito. Vejam bem, Deus colocou Lúcifer, Deus faz tudo perfeito. Deus colocou Lúcifer numa posição para que depois de um tempo o coração dele crescesse. Deus colocou Lúcifer numa posição elevada, tão elevada, para que depois nele o coração se ensoberbecesse, crescesse. Porque se Deus tivesse colocado Lúcifer numa posição de menos destaque, não subia nada, mas colocou Lúcifer lá em cima, numa posição de destaque em todos os anjos. Os anjos admiravam Lúcifer. Para começar, Lúcifer era mais admirado no céu do que Miguel. Lúcifer era mais admirado. E então, Deus colocou Lúcifer exatamente naquela posição de destaque, para que um dia, Deus conhecendo o que está dentro dele, para que o coração dele se enchesse e engrandecesse e quisesse fazer uma conduta, uma ação para querer ser Deus, para querer ser igual a Deus e criar seu próprio reino. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, quando isso aconteceu, Deus teve que colocar as cartas também na mesa. Porque Deus teria que ter um oponente à altura dele. Quem está entendendo, irmãos? Tinha que ter um oponente à altura dele. E nesse caso é o diabo, nesse caso é Lúcifer, nesse caso é o demônio, nesse caso é Satanás. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Tudo isso foi feito com um propósito. Foi feito com um propósito. O afastamento de Eva, de Adão no Éden, também foi um propósito. Deus criou Adão, Deus fez Adão, criou Adão originalmente, e depois formou a mulher de algo de Adão, de sua costela.
fez a mulher com um propósito, com uma inclinação para cair. Deus não fez Eva para cair, mas fez ela com condições para cair. Quem está entendendo, irmãos? Porque Adão não podia ser enganado, como Paulo disse, mas a mulher sendo enganada. Então Deus criou Eva, fez ela de um produto já criado, que era Adão, com condições para cair. Assim como Deus fez a serpente com condições de falar, com condições de fazer, com condições de pensar. Tudo com propósito para que o grande plano de Deus pudesse vir à tona. Amém, irmãos? Porque sem esses requintes, sem essas coisinhas, nunca saberíamos o que é redenção. Tudo foi um propósito. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Aleluia. Os irmãos entenderam? Muito bem. Vamos agradecer o Senhor, né? Senhor nosso Deus e Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Muito obrigado pelo ensinamento que o Senhor nos deu nessa noite. Espero ter ajudado a cada irmão e irmã nessa noite através da Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Que a graça do Senhor possa ser estendida a nós de maneira maravilhosa, Senhor, porque o Senhor tem prometido na Tua palavra. Abençoe cada irmão e irmã, abençoe cada um deles, Pai. Creio que cada um foi alimentado pela Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo culto, se Deus permitir. O tempo passou rápido demais. Deus abençoe cada um.